E a partir de agora a gente fala sobre cirurgia vascular e endovascular, né? Esse é o nosso assunto do dia, porque durante esse mês de agosto, a Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular realiza a campanha Azul e Vermelho para conscientizar aos cuidados de doenças vasculares, né? E a gente fala sobre esse assunto aqui no Sagres em Tom Maior. Vamos tirar todas as nossas dúvidas com o especialista em cirurgia vascular e endovascular, o Dr. Fábio Cipreste, que já está com a gente aqui no Sagres em Tom Maior, né? Como havia falado com o Vinícius Tondolo, toda vez que a gente fala sobre essa questão de cirurgia vascular, de doenças vasculares, né? De saúde vascular, doutor Fábio, a gente sempre pensa já nas doenças que são mais graves, né? Como, por exemplo, a trombose. Então, esse mês de conscientização, eu queria que você já falasse pra gente o que a gente tem que mudar no nosso pensamento. Seja bem-vindo, doutor Fábio. Eu agradeço muito o convite, Jordana. É um prazer estar aqui com vocês e com os espectadores do Sagres em Tom Maior. A Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular nos trouxe essa campanha fantástica. O objetivo é a gente esclarecer a população em geral que uma das maiores causas de morte na população, mais com idade um pouco mais avançada, são as doenças cardiovasculares, e aí a gente está falando de infarto, derrame, trombose, embolia pulmonar, e o objetivo dessa campanha é a gente esclarecer a população, trazer a informação e estimular as consultas, as avaliações, porque na medicina a prevenção é o melhor caminho. Doutor Fábio, o senhor falou sobre essa questão da idade mais avançada, né? Mas falar da idade mais avançada não quer dizer que nós, pessoas mais jovens, não corremos o risco de ter alguma dessas doenças vasculares, né? Então, quais são os sinais que a gente deve estar atento? A que a gente deve abrir o olho mesmo? E, principalmente, nós mais jovens, né? Falando sobre prevenção, a que a gente deve se atentar? Com certeza. Eu vou trazer para vocês alguns números, Jordana, para vocês entenderem. Embolia pulmonar, o que é? Forma normalmente um coágulo na perna, que é a trombose venosa, esse coágulo solta, vai para o pulmão e mata uma parte do pulmão. 120 mil casos por ano no Brasil. Acidente vascular encefálico, AVC, é a principal causa de incapacidade. O que é isso? O cérebro ele sofre com uma falta de circulação e aquele segmento do cérebro morre, e aí o paciente perde a fala ou a possibilidade de se movimentar, então é a principal causa de incapacidade. Nos pacientes mais jovens, Jordana, a gente tem que pensar principalmente na trombose venosa, como eu falei previamente, e nas varizes. Olha para você entender, 30% dos homens têm varizes e 45% das mulheres têm varizes, que vão desde aqueles vasinhos mais finos até os vasos mais calibrosos. Então, respondendo a sua pergunta, de uma forma geral, os pacientes mais jovens tem que se atentar principalmente às doenças venosas, às tromboses, às varizes, e os pacientes com idade mais avançada, eu vou falar acima de 50 anos, e que tenham maus hábitos como tabagismo, sedentarismo, ingesta de alimentos não muito saudáveis, as obstruções que podem causar um infarto, derrame e até outras doenças como os aneurismas, de uma forma geral é mais ou menos assim. Doutor Fábio, daqui a pouco também quero falar com o senhor sobre aneurismas, mas puxando para esse lado das varizes, é muito comum, né? Elas são muito comuns. Então, o senhor disse mesmo que comuns tanto em homens como também em mulheres, né? Então, nesse caso, como são muito comuns e às vezes só incomoda quando a gente fala de estética, as varizes, elas podem se tornar algo mais grave? O que elas podem trazer de prejuízo para o nosso organismo? Isso. As varizes, Jordana, são veias dilatadas que não fazem a função dela, que é um trabalho árduo, carregar o sangue da perna para o coração. Então, entendam que é um sistema que tem que trabalhar contra a gravidade. Quando essa veia não está conseguindo mais fazer esse trabalho, ela fica dilatada e muitas das vezes aparente, sendo mais comum em 60% dos casos nas pernas. Por que a mulherada procura mais o atendimento? Porque a questão estética realmente, às vezes, é a principal queixa do sexo feminino, mas ela comete tanto homens quanto mulheres. E as principais manifestações clínicas é a sensação de peso, cansaço, inchaço, formigamento nas pernas, e os fatores de risco, histórico familiar, e para as mulheres a gestação, o uso de pílulas anticoncepcionais. Então, a própria inspeção, ou seja, a própria avaliação do paciente do seu corpo nos ajuda em relação à definição de diagnóstico. Se você notar que tem uma veia mais salteada,
mais elevada, arroxeada, dolorosa, que está te causando um desconforto, quer seja em relação à dor ou até mesmo visual, o importante é procurar o especialista para avaliação. Doutor Fábio, sobre essa questão de formigamento nas pernas, por exemplo, se a região que formiga ela não tem varizes, visivelmente a gente olha e a gente não vê nenhuma veia dilatada, a gente só vê a perna ficando vermelha, por exemplo, né? Se não há varizes, pode ser sinônimo, pode ser sinal de alguma outra doença vascular? Pode sim. Uma outra doença muito comum e falada na sociedade é a erisipela, que é uma infecção do sistema linfático, que pode causar uma vermelhidão, dor, queimação, ardência, febre. Outra causa que aí não está relacionada com a doença circulatória são as alterações dos nervos da perna. Às vezes a manifestação da perna é de um problema que vem lá da coluna. Então, a avaliação com o especialista, com o angiologista, nos ajuda em relação à definição de diagnóstico, porque às vezes o paciente vem achando que é uma doença circulatória, mas como a gente está acostumado a lidar com esse tipo de queixa, a gente consegue fazer o diagnóstico diferencial, fazer o diagnóstico se é uma doença circulatória ou não, e caso não, já iniciar o tratamento e encaminhar para o especialista da área supracitada. Doutor Fábio, quais são os fatores de riscos para algumas dessas doenças vasculares e cardiovasculares mais comuns? A genética seria um deles? Seria assim, eu vou dividir em dois grandes grupos. Então, os pacientes com doença venosa, varizes, trombose. Então, os fatores de risco, obesidade, sedentarismo, tabagismo, histórico familiar, uso de terapia contraceptiva. O histórico familiar é muito importante porque existem alterações genéticas no sangue, que são as trombofilias, que predispõem ao desenvolvimento de trombose. E agora, atualmente, a gente já sabe que a doença do Covid também é uma doença que predispõe ao desenvolvimento de trombose. Já as doenças arteriais acometem de forma mais comumente os pacientes mais idosos, que têm histórico de pressão alta, diabetes, também o tabagismo, colesterol elevado. Então, esses pacientes têm que sim fazer um acompanhamento com o cirurgião vascular, com o angiologista e, obviamente, também com o cardiologista em relação às doenças do coração. Doutor Fábio, falamos sobre os fatores de risco e vamos à prevenção. Como que a gente pode prevenir essas doenças? O principal é termos hábitos saudáveis de vida, né, em relação à atividade física, alimentação, ingesta hídrica. Eu falo para os meus pacientes que a gente tem que ter também uma proatividade, conversar na nossa família sobre as doenças dos nossos antepassados, se a gente tem histórico na família em relação a trombose, infarto, derrame, isso tudo já liga um alerta, e principalmente fazer acompanhamentos anuais em relação a check-up, e procurar também atendimento quando do início de uma manifestação clínica, né? Às vezes a gente se automedica, o que já é um grande erro, ou a gente espera o negócio ficar mais avançado para procurar um auxílio. Na medicina, o tratamento, o diagnóstico e os resultados são sempre melhores quando é feito de forma precoce. Nós estamos conversando com um especialista em cirurgia vascular e endovascular, o Dr. Fábio Cipreste. Dr. Fábio, e falando agora sobre o aneurisma, né? Quando a gente ouve falar sobre aneurisma, particularmente, eu penso que é algo bem grave, né? Que é algo mais complicado de se resolver. Então, queria que você explicasse para mim, também para quem está nos acompanhando, do que se trata esse aneurisma, qual costuma ser a causa dele. Claro, o aneurisma, Jordana, é uma dilatação das artérias do corpo. Pode acometer as artérias dos membros superiores, das pernas, da barriga, do peito e até do cérebro mesmo. Então, essa dilatação, eu brinco com os meus pacientes, pensa naquela bolha que dá no pneu. É mais ou menos isso que acontece nos nossos encanamentos, nas nossas artérias. Uma vez que essa dilatação aumenta, ela corre o risco de romper e causar uma hemorragia interna. Então, se for no cérebro, por exemplo, aneurisma cerebral, pode causar um AVC hemorrágico, uma catástrofe, e às vezes tem que ser submetido a tratamento cirúrgico de urgência para evitar sequelas neurológicas. E quando esse aneurisma acomete a principal artéria do nosso corpo, que é a artéria aorta, a ruptura dela pode colocar a nossa vida em risco, e às vezes não dá tempo nem do paciente chegar ao hospital. Antigamente, a gente achava que, de uma forma geral, a causa do desenvolvimento dessas dilatações, dos aneurismas, estava muito relacionada ao tabagismo, ao colesterol, à pressão alta. E sim, mas hoje nós sabemos que o caráter hereditário, o caráter genético,
também é um fator importantíssimo. Então, por isso, como eu falei previamente, a investigação na família é importante e também realizar os exames diagnósticos de check-up, porque a grande maioria do diagnóstico que a gente faz do aneurisma, que na maioria das vezes não tem sintomas, é realizando exames de rotina, às vezes um ultrassom de abdômen, uma tomografia de crânio, uma ressonância de coluna, a gente acaba descobrindo um problema e tratando antes dele causar sua maior complicação, que é a ruptura. Doutor Fábio, o senhor citou a questão do anticoncepcional, né, relacionado também à trombose. Então, eu queria aprofundar um pouco nessa questão. O que o anticoncepcional, o hormônio do anticoncepcional, o que acontece no nosso organismo, nós como mulheres, para que resulte nessa trombose? Claro, os métodos, a pílula anticoncepcional, hoje, habitualmente, as mais utilizadas são as pílulas combinadas. Elas têm dois componentes, os estrógenos e as progesteronas. O estrogênio, ele é um dos hormônios que realmente predispõe à trombose. O que é isso? Ele causa uma hipercoagulabilidade do sangue. O sangue fica mais predisposto a desenvolver tromboses e coágulos. E essa trombose acomete mais frequentemente as veias das pernas, causando dor e inchaço. Na maioria das vezes ela é unilateral, acomete um dos membros, e às vezes esse membro fica 2 vezes maior tamanho do que da outra perna. Mas a contrapartida, elas são seguras, essas medicações, como a utilização para método contraceptivo ou para tratamento de acne ou de dor pélvica crônica. O que eu estou falando aqui não é que o anticoncepcional é o único fator ou grande vilão da trombose. Ele é um dos fatores associado com os fatores intrínsecos do paciente e também com outros fatores de risco. Então, em resumo, paciente que tem fatores de risco, como obesidade, sedentarismo, tabagismo, histórico de trombose na família e vai fazer o uso da pílula combinada, do anticoncepcional, é importante fazer avaliação com o ginecologista se esse é o melhor método. Às vezes, a utilização de outro método, como o DIU, ou a utilização das pílulas simples, só com componente de progesterona, será o mais seguro para esse paciente. Doutor Fábio, em termos de conscientização, para a gente encerrar, né, o que o senhor considera que a sociedade ela deve mudar, né, quanto à visão sobre essas doenças cardiovasculares, sobre essas doenças vasculares também? Isso, o importante é a sociedade entender que as doenças cardiovasculares são as principais causas de óbito por doença crônica em todo o mundo. E as doenças cardiovasculares, elas não se restringem somente ao coração. Elas podem acometer o coração, o cérebro e a circulação de todo o corpo, dos membros superiores e dos membros inferiores. Então, é importante, aproveitando o gancho da nossa sociedade, a campanha do azul e vermelho. O azul é para a gente representar as veias da perna, da circulação do corpo. O vermelho, as artérias. Verde, valorizar a vida vascular. É importante todos nós termos essa consciência que é importante tratarmos, fazer a prevenção, hábitos saudáveis e colocar na nossa agenda anual a revisão da nossa saúde circulatória, da nossa saúde vascular. Tá certo, nós conversamos com um especialista em cirurgia vascular e endovascular, o Dr. Fábio Cipreste. Dr. Fábio, muito obrigada pela sua participação aqui no Sagres em Tom Maior. Um grande abraço para o senhor, o espaço está sempre aberto. Eu que agradeço, Jordana. Para mim foi um prazer. Estamos sempre à disposição e tentando ajudar e cooperar da melhor forma possível. Um grande abraço. Abraço, até mais. Esse é o Dr. Fábio Cipreste. Hoje o nosso assunto aqui no Sagres em Tom Maior é o agosto azul e vermelho, como bem explicado pelo Dr. Fábio. E essa entrevista na íntegra você pode conferir no nosso canal no YouTube. É o youtube.com/SagresTV. Detalhes também você pode conferir no nosso site. É o sagresonline.com.br.